E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Linux, VRS, estou aqui com o Asus Zenfone 3 Zoom para falar de AnTuTu e Geekbench. Gente, vamos lá. Muita gente acha que ainda confunde hoje, tem gente que não leva em consideração o AnTuTu e o Geekbench. Eu levo em consideração mais por pontuação, não para saber se é um processador assim, aquele mais top, o melhor de todos, entendeu? A pontuação é mais para comparação, por exemplo, de outros intermediários premiums que se encaixa esse aparelho nessa categoria, certo? Não quer dizer, por exemplo, se esse aparelho aqui, se ele é um intermediário premium, então ele tem que ficar numa escala entre, por exemplo, tô chutando, entre 90 e 50 mil e 90 mil pontos. Se ele ficar abaixo, por exemplo, de 40 mil, ou se ele ficar acima de 100, 120 mil, ou ele já começa a ser um top de linha, porque ele já está com um processador até muito além de um intermediário premium, ou um 40 mil mais ou menos, ele já não é mais um intermediário premium, ele é um intermediário porque ele não está com processador para a categoria dele, entendeu? Para a categoria dos outros que se enquadram nessa pontuação. Então, por isso que para mim é importante saber a pontuação para ver se ele se iguala com os outros processadores que tem aí. Eu tenho aqui os testes que eu já fiz em outros aparelhos, que vocês podem ver no canal, até tem os vídeos que eu já fiz aí, até falo também, repito as pontuações. Eu tenho um vídeo que eu fiz do Zenfone 3 de 4 GB 64 de armazenamento. Ele fez 62.415. Esses números todos que eu estou falando eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo, para não ter dúvida depois, tá? Só não vou colocar desse aqui porque obviamente vocês têm que ver o vídeo para ver depois vocês conferirem embaixo aí. Senão não tem sentido eu colocar a pontuação desse, vocês não vão ver o vídeo e, entendeu? Perde o sentido. Do Lenovo Moto Z Play, que também é um intermediário premium, né? Ele fez 62.207. Do C7, isso mesmo, Samsung C7, ele fez 63.517. A gente vai ver agora com esse aparelho aqui, ele tem o Snapdragon 625. Ele fez, vamos lá, tcharam, 63.078. Ele acaba ganhando do próprio Zenfone 3, certo? E do Moto Z Play. Mas ele fica um pouquinho atrás do C7. O C7 fez 63.517. Esse fez 63.078. Ou seja, eu vejo assim que ele está no mesmo padrão, no mesmo patamar do 625. O 625 ele está girando em torno aí do seu... A gente vai colocar um pouco abaixo e até um pouco acima, né, da margem, né? Ele tem que rodar entre 60 e 65 mil o 625. Uma margem boa aí para mais e para menos, tá, gente? Então, esse aparelho aqui, o processador, ele tá dentro da normalidade, está rodando muito parecido com os outros. Vai depender agora da performance, de como ele vai apresentar a performance dos jogos, certo? Ele pode ter a mesma performance dos outros aparelhos, mas ele pode engasgar em um jogo, em outro jogo, pode ir bem melhor, entendeu? Então isso depende de aparelho para aparelho, dos drivers, dos componentes, de tudo que está instalado no aparelho. Então, cada aparelho, até mesmo o mesmo aparelho, ele pode ter diferença do AnTuTu, que vocês sabem muito bem. Tem aparelhos que, você pegar um Zenfone 3.1, por exemplo, ele pode dar a mais ou a menos do que essa marca que eu fiz aqui. Então varia muito, gente, varia muito mesmo, tá? Então, vamos agora pro Geekbench. O Geekbench, ele é digamos assim, ó, essas listras que vocês estão vendo, gente, é a taxa de atualização da tela. Assim, a olho nu, né, você não consegue ver isso, você só consegue ver através de uma câmera, porque a câmera ela capta bem menos quadros do que o nosso olho, tá, gente? Então, eu acho que, se não me engano, é isso mesmo, né? Ele capta bem menos do que os nossos olhos. Por exemplo, a lâmpada aqui, a luz que está iluminando aqui, ela está numa frequência de 60 Hz, ou seja, 60 pulsos por segundo. A gente não vê esses pulsos. Aqui a gente começa a ver, vocês veem o pulso, né, de atualização, porque vocês estão vendo que a câmera ela pega abaixo aí, 30 FPS ou até menos, tem umas que pegam 24, então elas conseguem ver essa taxa de atualização. Os nossos olhos não conseguem, tá, gente? Os nossos olhos eles conseguem enxergar uma taxa bem menor de atualização. Por exemplo, que esteja rodando aqui por exemplo, a 60 FPS, 60 Hz aqui, 50 Hz, a gente não vai conseguir ver isso. Por isso que muita gente, quando tinha o C7, falou, pô, mas essas listras aí e tal.
você vê pela câmera, você não vê pelo smartphone. A olho nu você não consegue ver, tá, gente? Então isso não é um defeito. Eu sempre reitero isso porque muitas vezes as pessoas perguntam, independente do aparelho, tá? Mas voltando aqui ao assunto, desculpe aí desviar um pouco do assunto aí. Geekbench. O Geekbench, ele vai medir a performance de um core e de todos os cores ao mesmo tempo, certo? Pra gente ver mais ou menos qual processador ele se enquadra, tá? Então esse é o Snapdragon 625, tá, gente? Desculpe. Snapdragon 625 octa-core de 2 GHz. Então a gente vai ver em qual outro processador ele se iguala. Por exemplo, o single core, ele fez 839. Vamos ver em qual mais ou menos ele se baseia, né? Hoje em dia. Ele, gente, ó, ele é bem abaixo do Snapdragon 800, que é 2.3 GHz. Certo? Então ele está bem, num single core ele está bem abaixo do Snapdragon 800, que é uma família acima da dele. E no multicore, gente, vamos lá, 4056, foi uma pontuação boa. Olha, ele está aqui, ó. Olha só. Então ele está bem aqui no topo. Ou seja, ele teve uma performance melhor do que o OnePlus 3, que é um Snapdragon 820 de 1.6 GHz, gente. E ele ficou entre o Exynos, ou Exynos 8890, que é do S7 Edge, que fez 5.203, e o Snapdragon 820, ou seja, ele está aqui. Um Snapdragon da família 6, com uma performance até superior aqui no multicore de um 820 da série 8 e um pouco abaixo do Snapdragon do Exynos aqui da Samsung. Olha só que coisa, para vocês verem, né? E ele está bem acima aqui do S6 Edge, que fez 3.948. Bem assim, não, quase pouco mais de 100 pontos, né? Dá 109 pontos de 109 pontos de diferença. Ou seja, está bem acima de um processador de, digamos assim, de 2 anos atrás, né? Que é o 7420 da Samsung. Do Note 5 temos aqui, também é o 7420. Do S7, que é um Snapdragon 820. Só que esse aqui é um S7 de 1.6. Nós temos esse outro S7 aqui também. Só que esse S7 aqui é do Exynos 8890. Certo? Então, isso aqui é mais ou menos para você saber em que patamar, como a gente pode equiparar esse processador no multicore, no single core, assim como no AnTuTu Benchmark, tá bom, gente? Eu gostei, teve uma performance muito boa esse aparelho, tá dentro aí do padrão do Asus Zenfone 3, do Moto Z Play e do C7. Então, em questão de processador, esse aparelho aqui, ele tá brigando com esses outros concorrentes. Aí tem outros também que utilizam o 625, que também tá na briga aí com esse aparelho também, certo? Eu não lembro de quanto foi do C5, do Moto C5 Plus. Mas eu vou pegar o número do C5 Plus e vou deixar também na descrição do vídeo aí. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, toca no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais e falou, pessoal!